Boa noite a todos. Então sejam bem-vindos para mais uma semana de atividades. Que a paz do Mestre nos abençoe, nos acolha, toda a espiritualidade superior, para mais um momento de trabalho, tá? Possa nos preparar para a semana, nos preparar para a vida. Então a gente vai ter o nosso trabalho de hoje, como sempre, com a presença e a gratidão a todos que estão presentes aqui na casa, tá? Pedindo para que a gente desligue os celulares, tá? Para que a gente possa se concentrar nas mensagens que vão ser aqui ministradas na noite de hoje e que a gente também possa oferecer, né, a carona a todos aqueles que precisam, tá? Lembrando também que com esse frio nós temos o nosso bazar aqui na entrada, tá? Então tem muito agasalhos, cobertores, não sei, né? Mas tem muita roupinha legal ali para a gente também poder, tá, ajudar a manter a nossa casa, tá? Então a gente nessa noite fria de hoje, que a gente possa se sentar confortável nesse momento agora, todo mundo mais próximo, todo mundo quentinho, nesse momento agora. Márcia vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Mentor espiritual. Eu estou ao seu lado e sou aquele que nunca desacredita dos seus sonhos. Sou eu, que às vezes altero o seu itinerário e até atraso os seus horários, para evitar acidentes ou encontros desagradáveis. Sim, sou eu que falo ao seu ouvido aquelas inspirações que você acredita que acabou de ter como grande ideia. Sou eu quem te causa aqueles arrepios quando você se aproxima de lugares ou situações que vão te fazer mal. E sou eu quem chora por você quando você, com a sua teimosia, insiste em fazer tudo ao contrário, só para desafiar o mundo. Quantas noites passei na cabeceira de sua cama, velando por sua saúde, cuidando de sua febre e renovando suas energias. Quantos dias eu te segurei para que você não entrasse naquele ônibus, carro e até avião. Quantas ruas escuras eu te guiei em segurança. Não sei. Perdi a conta, mas isso não importa. O que realmente importa e o que me deixa triste e preocupado é quando você assume a postura de vítima do mundo. Quando você não acredita na sua capacidade de resolver os problemas. Quando você aceita as situações como insolúveis. Quando você para de lutar e simplesmente reclama de tudo e de todos. Quando você desiste de ser feliz e culpa outra pessoa pela sua infelicidade. Quando você deixa de sorrir e assume que não há motivos para rir, quando o mundo está repleto de coisas maravilhosas. Quando se esquece até de mim, seu anjo da guarda, aquele que o Pai concedeu a honra de auxiliar nessa missão tão difícil, que é viver e progredir. Já que me deixaram falar diretamente com você, gostaria de te lembrar que estou ao seu lado sempre, mesmo quando você acredita estar totalmente só e abandonado. Nesse exato momento, estou segurando a sua mão, estou consolando seu coração e te olhando, e por te amar demais, fico triste com a sua tristeza. Mas como eu sei que você nasceu para brilhar, eu agradeço ao grande arquiteto da criação a oportunidade bendita de cuidar de você, que é muito especial, seu anjo da guarda. Nesse momento agora, vamos nos preparar para a nossa prece inicial, nossa prece de abertura, que possamos elevar nesse momento nossos corações, nossos pensamentos ao alto. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, irmão amigo, a toda a espiritualidade superior que nos abençoa, que nos acolhe, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma noite de estudos, de ensinamentos, e que todas as mensagens e preces aqui sendo feitas na noite de hoje possam atender a todos os irmãos presentes, ausentes, aos encarnados, desencarnados, e que possamos tomar as mensagens da noite de hoje para a nossa vida, para a nossa jornada, para o nosso desenvolvimento nas nossas funções do dia a dia. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria na noite de hoje, a gente tem aqui de volta o nosso irmão Júlio Sá. Seja bem-vindo, Julinho, com o tema da noite de hoje, né? Muito pertinente,
escolhas e consequências. Julinho, seja bem-vindo. Boa noite. O Zé Henrique costuma dizer que a chuva e o frio testam a nossa fé. Nós passamos no teste. Estamos aqui juntos, né? Mas é assim mesmo, não tem jeito. Escolhas e consequências, né? Uma palavra mais moderna que eu encontrei para dar o título. Mas na verdade, se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar buscar e achareis, né? Toda busca ela parte de um desejo e todo desejo tem consequência, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Também você pode dizer também de escolhas e consequências, ajuda-te e o céu te ajudará, né? São mensagens do Cristo para a gente, né? E esse também é a lei do princípio, o princípio da lei do trabalho, que está lá no livro dos Espíritos, né? E consequentemente da lei do progresso, que também está lá no livro dos Espíritos, né? Pois o trabalho ele põe em ação as forças da inteligência, né? Então Deus deu ao homem o desejo incessante do melhor, né? E esse desejo do melhor deveria nos impelir à busca dos meios de aprimorar a nossa condição, que são esses desejos que nos conduzem a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, né? E é a ciência que nos proporciona aquilo que nos falta. Então, através dessas buscas, é que a nossa inteligência cresce e a nossa moral se depura. Então, se Deus tivesse liberado o homem do trabalho, do corpo, né, os nossos membros iam atrofiar-se, né? A gente sabe disso, né? E assim também é a fé. Se a gente não... A fé... O Kardec pergunta aos espíritos onde está Deus e eles respondem que está na consciência. É inato. Todos nós temos Deus dentro de nós. Agora nós precisamos exercitar essa fé para que essa chama apareça e defina os rumos da nossa vida da melhor maneira possível, né? Mas a gente tem que estar atento a isso. É preciso trabalho. O trabalho, nesse sentido da fé, que eu chamo de fisioterapia da fé, é o exercício diário na ética e na moral do Cristo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você tiver esse princípio, todas as decisões da sua vida te levarão para o caminho do Cristo. E quando a gente não está nesse caminho, a gente sabe. Porque também foi nos dada a consciência do bem e do mal, para que a gente pudesse exercer o nosso livre-arbítrio da melhor forma, com qualidade, né? Se Deus tivesse liberado do trabalho, da inteligência, o nosso espírito iria permanecer na infância. A gente, no estado do instinto animal, né? A gente vê que com a mudança, desde do homem primitivo até hoje, quanto que nós evoluímos intelectualmente, moralmente, né? E evoluímos muito na ciência. Só que, como nós temos lá no mito dos exilados de Capela, algumas sociedades elas evoluem muito nas questões tecnológicas, nas questões científicas, elas avançam, mas nas questões morais não. E nessas questões morais, a mais profunda que tem é a desigualdade na humanidade. A forma como a gente trata aqueles que não têm as mesmas oportunidades que nós temos, né? Então Deus fez do trabalho uma necessidade, né? Jesus disse: busca e acharás, mas trabalha e produzirás. E aqui não estou falando de trabalho de relação de trabalho, não. Nós estamos falando de trabalho filosoficamente, dentro das orientações e
das formas de vivência que nós recebemos como exemplo de Jesus Cristo. Então, dessa maneira, nós seremos filhos de nossas obras. Será nosso mérito e seremos recompensados conforme o que tivermos feito. Lá no livro dos Médios, no capítulo 26, item 291, os Espíritos afirmam: encontrarás pedras sobre teus passos, olha e tira-as tu mesmo. Caminha e chegarás. Nós te damos a força necessária se queres entregá-la. Deixam claro a questão do livre-arbítrio, né? Nós fazemos escolhas o tempo todo. A cada segundo, a gente está fazendo escolhas, né? E essas escolhas geram consequências. E nós temos que estar atentos nisso. Porque na nossa caminhada, os livros dos Espíritos também deixam claro, nós só evoluímos em sociedade. Nós só evoluímos no coletivo. Então nós temos que nos comprometer também com a transformação na sociedade. É uma questão de fé, é uma questão cristã. Jesus veio aqui e Jesus fez escolhas. E nós sabemos quais as escolhas que fez Jesus. Tanto é que ele foi preso, torturado, morto por causa das suas ideias. E foi morto e torturado pelo poder político e pela religião. Então nós temos que estar muito alertas para as escolhas que nós fazemos, para as consequências que elas geram, para que a gente não continue crucificando pessoas inocentes no nosso mundo. Então, devemos pedir luz. Pede a luz que deve iluminar a nossa estrada e nos será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te. Essa é uma prática que nós temos que ter. Quando nós chegamos aqui na segunda-feira, a gente atravessa aquela porta, nós já começamos a receber o auxílio da espiritualidade para as nossas mazelas. Agora, a ajuda só vem se o primeiro passo tem que ser nosso. Os espíritos estão aqui, em volta da gente. Nosso anjo da guarda, como a leitura que a Márcia fez, ele está sempre à nossa disposição. Mas nós temos que pedir. Porque senão eles só vão ficar ali, tentando ajudar, mas não vão interferir. Porque espíritos do bem não interferem no livre-arbítrio. Os espíritos do bem, eles só te ajudam se você pedir. Então, por isso é muito importante que a gente esteja atento ao que a gente pede, que a gente esteja atento às nossas preces. Quando a gente vem aqui na segunda-feira renovar nossas energias, alimentar a nossa psicosfera para ter uma semana tranquila de paz, nós temos que estar com o coração puro dos pensamentos, dos sentimentos, daquilo que nos leva para o dia a dia. Não adianta vir aqui e fazer uma prece superficial, receber o passe de forma automática e amanhã de manhã está praticando as mesmas coisas erradas que estava sendo feito antes. E olha que essas coisas erradas elas têm uma conotação ampla, né? Não tem como você falar aqui de cada uma delas. Mas nós sabemos, todas as vezes que a gente escorrega, a gente sabe que escorregou. E toda vez que a gente acerta, a gente sabe que acertou. Então nós temos que estar atentos, né? Vigiai e orai, dizia Jesus. Então, aos bons espíritos, nós temos que pedir bons conselhos, porque eles nunca vão ser recusados. Mas sempre lembrando do princípio do livre-arbítrio. Você tem que pedir bons conselhos, eles virão. Você tem que pedir nas suas preces para que os bons espíritos te ajudem a perceber a intuição, para que você tome as melhores decisões, para que você siga pelos melhores caminhos. Porque sempre vai estar envolvido o princípio do livre-arbítrio. Agora, a grande mensagem do livre-arbítrio, a grande mensagem é de que a gente vai errar quantas vezes for preciso, até começar a acertar. Porque nós estamos... O projeto de Deus para todos nós é a perfeição. E Deus não pune, Deus não castiga, Deus nos dá oportunidade para que a gente repare
o erro que cometeu e comece de novo e acerte. E nós vamos fazer isso tantas vezes quantas forem necessárias até que a gente acerte. Porque Deus é misericordioso. Entendeu? Então não põe a culpa em Deus quando alguma coisa errada acontece com você ou acontece com alguém. Né? Eu me lembro de uma entrevista do padre Fábio de Mello, na época da pandemia, uma live com o Trigueiro, e ele teve uma depressão muito profunda e teve ideação suicida. Né? E aí o Trigueiro falou, e onde estava Deus nessa hora? Ele falou assim, Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve. Quem me afastou fui eu. Então é isso. Nós temos que estar atentos ao que a gente escolhe, porque as consequências elas vêm. Então, nós devemos pedir bons conselhos, pedir assistência aos bons espíritos, bater a porta dos espíritos, que ela sempre será aberta. Mas temos que pedir sinceramente, com fé, fervor e confiança. E aí, os espíritos falam muito para a gente da importância da prece. Né? Nas obras de Kardec é muito presente isso, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. O último capítulo é dedicado à prece, para que a gente aprenda a fazer prece, para que a gente entenda o valor e a força da prece. O Evangelho segundo o Espiritismo deveria ser, para todos nós que gostamos do Espiritismo de alguma maneira, ou somos espíritas, um livro de cabeceira. É aquele que você abre uma página, antes de dormir ou levantar, e aquela página vai te dar uma mensagem para você passar o dia, né, tranquilo. Mas é um livro importante, né? Então os espíritos falam da importância da prece. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter como objetivo solicitar sua intervenção junto a Deus e pedir-lhes força de resistir às sugestões, bem como sua assistência nas necessidades da vida. Então os espíritos dizem aqui que nós temos uma forma de se proteger do demônio. Mas não é esse demônio que os irmãos gostam de falar, e que outras denominações gostam de falar, não, esse demônio não existe. Aquela figura vermelha, como o chifre, que esquece isso, não existe demônio. O demônio é o sistema. O demônio é esse que tenta nos distrair o tempo todo, dominando o nosso desejo, para que nós dediquemos a nossa vida o tempo todo a produzir, a gerar renda para poder comprar o que eles põem na nossa direção. O sistema é aquele que põe tecnologia na sua mão para te isolar. Para que você saiba, você acha que numa rede social você está vivendo em sociedade. Não está. Não está. É a forma de dominar. Porque individualizando se domina mais fácil. Eles têm medo do coletivo. Então esse é o demônio. Esqueça esse demônio de que queima na pedra dos infernos, aquelas coisas. Isso não existe. Sabe? Nós temos que lutar contra os nossos demônios. Os demônios são criações pessoais. Eles têm a dimensão que nós damos para eles. E através da prece, nós podemos nos proteger. E na hora da prece, a gente deve se apresentar com humildade, sem arrogância. Né? E sempre tendo cuidado com os desejos. Preste atenção na hora de comprar, na hora de adquirir alguma coisa. Se realmente você precisa daquilo. Entenda que tudo aquilo que você tem de mais está faltando para alguém. E às vezes a gente não percebe. Quando você compra uma calça jeans, aquela calça jeans consumiu 8.000 litros d'água para chegar na sua mão. Nós não estamos isentos dessa culpa não, cara. Nós temos que comprar o necessário. Cuidado com os desejos. Não deixe o sistema nos distrair. Está lá no Evangelho. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e os vermes corroem. Ajuntai para vós tesouros no céu.
Então, é ficar atento, porque o sistema ele investe. E ele investe na nossa distração. Porque a gente entra nessa onda sem perceber. E aí a gente atravessa uma encarnação inteira envolvido em atender algo que não contribui com a nossa evolução. A nossa encarnação ela deve estar comprometida consigo mesmo, com cuidado com o seu espírito e com o próximo. Essa é a forma de evoluir. Então o sistema é o demônio. Vigiar e orai. E está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Deus conhece as nossas necessidades. Está lá no livro dos Espíritos. E as provê conforme necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. Kardec perguntou para os Espíritos. O homem tem tudo que ele precisa? Tem. A humanidade tem tudo que ela precisa. Hoje eu estava ouvindo ontem. O mundo produz alimento para 12 bilhões de pessoas. Produz alimento para 12 bilhões. Nós somos quase 8. Tem gente comendo demais ou jogando comida fora. Né? Então, o homem é insaciável. O necessário não lhe basta, ele precisa do supérfluo. E essa perseguição supérflua, muitas vezes nos faz infelizes, por nossa própria invigilância. Porque aí a gente se coloca numa posição, o nosso superego fica cobrando toda hora. Né? Você tem que produzir mais, você tem que ter mais dinheiro, porque você precisa comprar mais. Você precisa ter um carro melhor, você precisa ter uma casa melhor, você precisa ter um iPhone melhor. E isso vai consumindo o nosso tempo, a nossa vida, que é uma bênção que a gente recebe de Deus. E aí a gente vai ser infeliz. Por ter ignorado, por distração, que é como o sistema nos domina, ignoramos a voz, essa voz que nos adverte através da nossa consciência. Ela está aqui o tempo todo. É o nosso anjo da guarda, são os nossos espíritos familiares, amigos, que estão o tempo todo tentando nos mostrar o melhor caminho. E aí, se nós não fizermos a escolha certa, se nós não pedirmos ajuda no momento exato, o que vai acontecer? Deus deixa que você sofra as consequências das suas escolhas para que isso sirva de lição. Né? Então é isso. Nós temos isso aí. A terra produz para nutrir todos os seus habitantes. Se os homens souberem administrar os bens que ela dá. Conforme a lei de justiça, caridade e amor ao próximo. Aí é que está o X da questão. A gente roda e chega naquilo que Jesus definiu todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assim foi é a definição do cristianismo. E é o caminho que a gente precisa escolher todo momento da nossa vida. E os espíritos afirmam que o sentimento de justiça é natural. E é natural de tal modo que a gente se revolta quando pensa em uma injustiça. Quantas vezes a gente não se sente atingido ou incomodado com injustiças que acontecem? Só que às vezes a gente confunde esse sentimento e aí a gente mistura paixões, julgamento, e aí começa a ver a coisa sob um falso ponto de vista. Por quê? Porque tem um sistema que ele está toda hora tentando você formar opinião de alguma coisa, de você dar opinião, de você assuntar uma coisa que você nem entende muito, mas você vai na onda. Né? E aí a gente paga o preço disso. Porque a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Se estão desrespeitando o nosso direito, nós temos que nos juntar e mudar, fazer mudar isso aí. Entendeu? Nós não podemos aceitar.
E não adianta, a rede social, essas coisas, elas podem funcionar até como gatilho, mas o enfrentamento tem que ser na rua, contra essas coisas terríveis que têm acontecido pelo mundo, né? Nós temos que estar atentos a isso, porque num determinado momento nós vamos chegar à conclusão que nos omitimos, aí vai ser tarde demais, aí nós já vamos, a serpente já criou filhote, o ovo da serpente já eclodiu. Então, a partir desse princípio cristão, do respeito aos direitos de cada um, a gente vai estar se associando àquilo que Cristo disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. O princípio é sempre esse, né? Então, Deus pôs no coração do homem, está tudo aqui, é inato, tá? A regra de toda verdadeira justiça. Pelo desejo, mesmo o pior dos algozes, ele quer que os seus direitos sejam respeitados. Mesmo o pior dos algozes quer. Todos os homens são iguais perante a Deus. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estamos sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais. Todos são iguais. A desigualdade das condições sociais está lá no livro dos Espíritos. No terceiro capítulo, o livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. No terceiro livro, que é o livro das leis morais, os Espíritos dizem: a desigualdade das condições sociais é obra do homem, não é de Deus. É uma escolha nossa, com as consequências que a gente vê no dia a dia, né? A fome não é de Deus, a guerra não é de Deus, o ódio, a intolerância, pela opção do próximo, pelas escolhas que cada um faz, né? Nada disso é de Deus. A fome, a guerra, o ódio, a intolerância, é tudo coisa do homem. E nós só nos entenderemos enquanto humanidade quando praticarmos a lei de justiça. E devemos estar sempre atentos ao que nos orienta nessa busca. Temos que ter clareza. E aí é fácil, entre aspas, porque a referência é sempre a ética e a moral de Cristo. Eu não me canso de falar isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você tiver esse norte, vai fazer com que você deixe de cometer muita coisa ruim. Nós não somos perfeitos, a gente vai errar, sabe? Mas se você errar com consciência do erro, já é um grande avanço. É um grande avanço. Lá no capítulo, no item 918 do Livro dos Espíritos, eles dizem que o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea, constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Segundo os Espíritos, os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais por vós mesmos. Olha só, isso foi escrito no século XIX. Os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Eles já previam que o sistema, esse demônio presente na nossa vida no dia a dia, ia criar necessidades artificiais. E nós temos que estar atentos, porque eles têm instrumentos de dominação, eles têm instrumentos de renovação e têm uma capacidade absurda de dominar esse sentimento que é inerente ao ser humano, que é o desejo. Né? Eu já contei aqui a história daquele país lá no Butão. Era o país mais feliz do mundo. Durante décadas.
era considerado o país mais feliz do mundo. Não entrava, era um país que vivia de turismo, basicamente, por causa das montanhas sagradas, aquela coisa toda. Primeira coisa que eles fizeram, liberaram a visita às montanhas sagradas. Logo que eles começaram a abrir as visitações, chegaram muitos turistas, uma grande tempestade, uma tragédia. Aí eles entenderam o recado da natureza e fecharam tudo de novo. Continuaram. Quando chegou em 2002, eles abriram para a tecnologia, para a internet. 10 anos depois, eles não eram mais o país mais feliz do mundo. Por quê? Porque onde a internet entra, a cultura há uma intervenção na cultura daquele local. E as pessoas começam a ter novos desejos. Que aquela sociedade, que é uma sociedade ainda muito rural, muito com pouca tecnologia, não podia oferecer. Então, isso aí acabou com a felicidade deles. É só vocês procurarem lá sobre a felicidade. Saiu um artigo no Globo ano passado, eu fiz até uma palestra sobre esse assunto aqui, a felicidade, e fala sobre isso. Como que a tecnologia chegou e aquele país que era o mais feliz do mundo por décadas. E você sabe por que ele era o mais feliz? É o mais interessante aí? Porque um sucessor de um rei lá na década de 50, quando ele chegou ao poder, ele era muito jovem, ele falou o que o povo queria dele. E a resposta que eles deram, queriam ser felizes. E aí ele fez todo um projeto para aquela nação ser feliz. Enquanto ele ficou muito tempo no poder e conseguiu entender, ele foi ouvir a população e colocou a população, e eles se organizaram numa sociedade rural, mas muito organizada, com a tecnologia básica para produzir alimento, isso é muito ligado à fé, e conseguiram se manter por muitos anos como o país mais feliz do mundo. Mas o demônio foi lá, o sistema, e botou o dedinho e bagunçou o coreto. Então, nós temos que estar... Pesquisem aí sobre o botão, é muito interessante. Então, é isso. Os males deste mundo, segundo os Espíritos, estão na razão das necessidades artificiais que criamos para nós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos dessa vida. E aí os Espíritos dizem que o mais rico é aquele que tem menos necessidade. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que ele fizesse. Ajuda-te, o céu te ajudará. Então nós temos que estar sempre atentos ao que buscamos, para não nos surpreendermos com o que encontraremos, com o que acharemos. Entendeu? Lembrar sempre que Jesus não faz da caridade apenas uma condição da nossa elevação, mas a única condição. A única condição da elevação é a caridade, é amar ao próximo como a ti mesmo. E a caridade começa quando a gente se ama. E a partir do momento que a gente se ama, a gente vai expandir esse amor para o nosso entorno, na nossa família. Né? Não adianta vir aqui fazer belas preces, receber o passo, beber água frutificada, chegar em casa e quebrar o pau. Ou ser intolerante com um filho ou com uma filha, ou ser intolerante com alguém da sua comunidade, ou ser intolerante no trabalho. É fé de menos. Né? Nossa fé tem que ser uma fé demais. Se tivesse outra condição para a evolução que não fosse a caridade, outras, né, a serem realizadas,
Jesus teria expresso, ele teria deixado claro, ele foi muito claro com tudo que ele deixou para a gente. Né? E se ele coloca a caridade no primeiro lugar entre as virtudes, é por ela conter implicitamente todas as outras, né? Humildade, doçura, benevolência, indulgência, né? Justiça. E também porque a caridade, ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, que são as piores pragas no nosso processo evolutivo. Né? Que a gente possa sempre buscar a ética e a moral do Cristo, e com certeza nós vamos achar o caminho do verdadeiro homem de bem. E nós temos que estar atentos também com essas escolhas, porque ninguém pode servir a dois senhores. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 1. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Não tem como conciliar isso. Ou você pende para um lado ou pende para o outro. Emmanuel, que é o mentor de Chico, dizia que é necessário saber o que é mais importante. Saber fazer hierarquia de valores. Né? Se colocamos ainda, em primeiro lugar, os bens materiais, se ainda não sabemos trabalhar para a aquisição dos verdadeiros bens, aqueles que o ladrão não rouba e a traça não come, né? Os equívocos que cometemos buscando com todas as forças esse crescimento horizontal, que é esse que a sociedade nos cobra, nos impõe, e cada vez mais o sistema vai engolindo a gente, pressionando. Se a gente não se empenhar no que é mais importante, que é a nossa evolução espiritual, nós vamos ficar dando voltas. Né? E isso torna a nossa encarnação conturbada. E a gente fica lutando contra as adversidades e não entendendo o que está acontecendo. Mas são consequências das nossas escolhas. Tá? A gente precisa estar atento às nossas escolhas. E ao nosso comprometimento com o meio. Nós fazemos parte do meio. Do meio ambiente, da sociedade que vivemos. Então nós temos que nos comprometer com essa construção. Sabe? Não dá para ficar nesse conformismo. Ah, não. Destruiu tudo no Rio Grande do Sul porque era resgate coletivo. Ah, o avião caiu porque era resgate coletivo. Não. Não é só isso, porque aí era muito simplório. Se fosse só isso, é dogma. Se a gente achar que aquilo é só desencarne coletivo, que é dogma. Ali também tem a incapacidade do homem, a falta de caráter, ali tem a inconsequência do sistema, que não investe em tecnologia, que tinha todas as condições de fazer evitar toda aquela tragédia que teve no Sul. Ali não desencarnou todo mundo, ali estava com dívida espiritual, não. Ali teve gente que sofreu um acidente mesmo, que morreu por acaso ali. Estava ali no lugar onde ela não tinha para ir. Morava num lugar que era passivo de enchente, passivo de barreira, sabe? O avião caiu porque estava cheio de falha mecânica, cheio de defeito, vinha dando problema já antes de cair. Tinha alguma coisa de desencarne coletivo? Tinha, mas não era tudo. Nós não podemos simplificar, porque senão vira dogma. E Kardec diz que o Espiritismo não é religião exatamente porque não tem dogma, não tem hierarquia e não tem ritual. Então a gente simplifica as coisas. Não pode simplificar, não é assim. Senão era muito fácil você justificar tudo por uma questão de resgate coletivo. Não, gente. Então nós temos que estar atentos às escolhas e às consequências dessas escolhas. Nós temos que ter respeito com as pessoas
com as famílias daquelas pessoas que sofreram acidente, com as famílias que perderam seus entes queridos lá no Rio Grande do Sul. E nessas tragédias que acontecem todo dia. Tem a música lá, né? A raiva e a fome é coisa do homem. E pessoas sofrem consequências disso. Não porque elas são culpadas e estão resgatando um pecado do passado, não porque estavam num local onde o homem de gênio, o homem que deveria organizar a sociedade, ele não tem preocupação com o coletivo. E aí tem gente que é arrastado nessa onda, no momento errado, na hora errada. Então, nós temos que estar atentos às escolhas, atentos às opiniões, atentos aos detalhes e prestar atenção e estudar, né? Estudar. Os livros de Kardec estão aí, tem vários materiais novos chegando também, com muita informação boa, em que a gente pode apurar o nosso conhecimento das questões da nossa relação com os espíritos. Né? E a ciência está chegando perto. Está chegando perto. Agora, eu não sei se você ouviu falar da teoria da simulação. Não tem nada mais espírita do que aquilo. Porque eles dizem que o nosso mundo é uma projeção. Né? Isso tudo tem muito a ver com o espiritismo, porque os espíritos dizem que a vida real é lá. Né? Aqui é uma passagem. É um ambiente que a gente vem para construir a nossa evolução. A ciência não está falando nesses termos. Mas a ciência começa a reconhecer que existe algo mais e que eles não sabem explicar. Nós chamamos de fé, chamamos de relação com os espíritos, chamamos de vida após a morte. Mas a ciência tem outros caminhos e a gente respeita. Né? E os espíritos sempre disseram que Kardec disse isso, que a ciência vai colocar luz em todas as propostas e todas as afirmações dos espíritos. É só a gente aguardar. Então, nós temos que ter a clareza, segundo o Evangelho, o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. Mas é uma questão sobre escolhas e consequências. O que você pode levar desse mundo, né? O que a gente conta quando a gente chega e o que deixa quando parte, a gente só goza durante o período que nós estamos na Terra. Então, a gente é só o uso material aqui. E aí Kardec falou, então, o que o homem possui? E os espíritos dizem, nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. Entendeu? Então, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, isso a gente leva com a gente. E as outras qualidades também. É outra coisa que a gente tem que ter claro. Morreu não vira santo. Tá? Leva contigo todas as suas características. Todas as suas características. Toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento e todas as suas características morais. Por isso que existem espíritos do bem e espíritos da sombra. Mas eles também, em um determinado momento, vão sair dessa. Vão evoluir. Né? Então depende de nós ser mais rico em nossa partida do que éramos na nossa chegada. Essa construção da nossa encarnação. Né? E ela está diretamente ligada a que a gente consiga se proteger ao máximo do demônio, que eu escrevo com S, né? E que a gente possa se aproximar cada vez mais da ética e da moral do Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo. É um exercício diário, porque a gente não consegue dar conta, porque nós somos imperfeitos e nós somos fruto do sistema. Mas para sobrevivermos, nós temos que seguir o sistema, senão a gente não sobrevive. É aquelas histórias que os católicos dizem entre a cruz e a espada. A gente vive nisso aí. Então nós temos que tentar gerar um equilíbrio nessa nossa relação para que o nosso lado homem de bem
prevaleça sobre o sistema. E a forma de prevalecer isso é se organizando em sociedade e se juntando para proteger os mais fracos. Né? Aqueles que estão na base da pirâmide, aqueles que são desconhecidos, aqueles que são os esquecidos, que estão nas ruas e que a gente passa, que são tantos que a gente já passa e não vê mais. Virou paisagem. Né? E a gente passa como se a gente não tivesse nada a ver com aquilo. E nós somos um dos elementos que faz prevalecer aquela situação que ali está. Que é uma situação de total imoralidade. E essa imoralidade, ela é eu não sei nem a expressão que usar, mas é responsabilidade, a melhor palavra é essa, das nossas escolhas, de como a gente organiza a nossa sociedade. Se a gente organizasse ela melhor, não teria miséria. Né? Isso é uma questão de fé. A gente não pode separar essas questões. Então, é na construção dessa fortuna moral que Deus espera o nosso empenho. E aí tem uma mensagem de Cristo aqui muito bonita. Ele diz assim, ó: credes em mim e em meus ensinamentos. Amai vosso próximo e agi com amor para com todos. Deixai que a esperança seja o cerne de vossos atos, porque depois dessa existência há uma vida mais perfeita. Digo-vos isso em verdade, pois venho de lá e para lá vos guiarei. A simples aspiração não é suficiente. Olha o que Cristo fala para a gente. A simples aspiração não é suficiente. Para conhecerdes essa vida mais perfeita, deveis começar a compreendê-la desde agora. Primeiro, encontrando em vós mesmo, primeiro encontrando-a em vós mesmo, no reino do céu que está em vós. Em seguida, na humanidade, através de atos de amor e caridade. E é muito interessante isso. Herculano Pires, que foi um dos maiores pensadores espíritas do Brasil, ele dizia, ele escreveu um livro sobre isso, chama-se O Reino. Quem puder ler é muito bom. E ele disse o seguinte: o reino de Deus, todas as palavras, como Jesus disse aqui, o reino de Deus é aqui na terra. É aqui que nós temos que construir o reino de Deus. Ela tem que ser transformada para ser o reino de Deus. E aí, ó, Jesus diz: no reino do céu que está em vós. O reino de Deus está aqui, em nós. E aí, ontem eu estava vendo uma entrevista do Frei Beto, e ele falou a mesma coisa que Herculano Pires. Achei interessante. A construção do reino é aqui. E ele falou assim, e é tão claro que na oração dominical, Jesus disse: venha a nós o vosso reino. Então, a nossa interferência e a nossa tarefa na mudança do nosso planeta é um comprometimento nosso. Por isso que tem reencarnação. Por isso que a gente vai e volta. A construção do reino é aqui. E ela só vai estar concluída quando todos nós estivermos envolvidos na ética e na moral do Cristo, amando ao próximo como a nós mesmos. Então, essa é a mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, toda a obra de Kardec nos propõe, é no sentido da construção da nossa encarnação. Né? E sempre gosto de falar também muito sobre isso, que é sem culpa e sem punição. Não existe culpa e não existe penalização. Né? Aquilo que fazemos de errado, ele gera consequência. A consequência é uma oportunidade de reparação. E você dá um grande passo quando você
entende o erro cometido e faz a opção da reparação. Se você não fizer isso agora, você vai fazer depois, porque as consequências vão continuar na sua vida. E em algum momento você vai entender que o caminho não é esse, que o caminho é outro. Então são nessas escolhas e nessas consequências, para essas consequências, que nós devemos estar atentos. Né? E ela está presente nos mínimos detalhes. E não devemos ficar configurando o mal dessa forma simplória, como às vezes a gente avalia. Não, o mal está em detalhes mínimos que a gente às vezes nem percebe. Ele não é tão escancarado. Quando é escancarado, a gente fica indignado. Igual quando os Espíritos falam que o sentimento de justiça está no coração de cada um de nós. Entendeu? Nós temos que aprimorar a nossa capacidade de indignidade. Entendeu? Ela está muito superficial, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai aceitando isso, vai virando paisagem, vai virando normal. E não pode ser normal. Preconceito não pode ser normal, fome não pode ser normal, violência não pode ser normal, injustiça não pode ser normal. É uma questão de fé. Porque se a gente achar isso normal, nós estamos nos afastando daquele que nos ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo e daquele que lutou pela justiça, pela paz, e entregou, foi preso, foi torturado por políticos e religiosos, porque defendia a igualdade entre os homens. Então, fiquemos atentos às nossas buscas, às nossas escolhas. Obrigado mais uma vez, muito feliz de estar falando aqui de novo. Saúde e paz a todos. Nesse momento agora, então, que nos preparemos para a nossa prece final da noite de hoje. Deus, nosso Pai, bons espíritos de luz, espiritualidade superior, nossos mensageiros, nossos protetores, agradecemos por mais uma noite de estudos, de ensinamentos, de mensagens aqui hoje aplicadas. Possamos sair daqui, Senhor, com mais um degrau na nossa jornada, na nossa caminhada, nos fortalecendo para o nosso trabalho, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento como seres humanos, também para todos os irmãos da espiritualidade, em busca do conhecimento. Agradecemos as mensagens e todas as preces aqui hoje possam atender a todos os irmãos que estejam nas casas de saúde, nos manicômios, nos orfanatos, nos cárceres, aqueles todos, irmãos, precisando de vosso auxílio, de vosso alento, que sempre é bondoso, caridoso a todos os filhos da vossa seara de luz. Gratidão pela noite de hoje, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Clélia, quer falar alguma coisa? Não. Tá. Então, agradecemos a todos pelo silêncio respeitoso, que possamos chegar em casa na paz do Mestre. Uma boa noite a todos. Obrigado.